Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios doutrinários, subsídios sociais, subsídios teológicos, enfim. Qualquer meio que pudermos facilitar a aula do professor com subsídios, com indicações, com sugestões, aqui estaremos fazendo em nosso programa. Querendo com isso que o professor e a professora cada dia mais agregue no seu plano de aula subsídios valiosos para os vossos alunos, para que assim eles se sintam satisfeitos com a aula e cada dia mais desejosos de aprender sobre a palavra de Deus. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela inscrição, pelos likes, pelos comentários, pela divulgação. E você que está vendo o vídeo pela primeira vez, convido-te a te inscrever no canal. Inscreva-se no canal, comente, dê o like, divulgue. Você pode ter acesso aos demais vídeos que estão disponíveis em playlists, em pastas. Tanto os vídeos das lições dos adultos, quanto os vídeos das lições do jovem do trimestre passado estão disponíveis no canal. Seja bem-vindo, pode acessar, pode explorar e possa divulgar. A lição de número 8, datada de 25 de novembro, tem o título Encontrando o Nosso Próximo. O texto áureo é: E aqui amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as tuas forças, e amar o próximo como a ti mesmo, mais do que todos os holocaustos e sacrifício. A nossa verdade prática: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. A lição de hoje tem por base a parábola do bom samaritano. Ficou conhecida assim a parábola do bom samaritano. Uma parábola, uma das mais conhecidas parábolas da Bíblia, riquíssimas e também muito comentada. Desde os pais da igreja já falavam sobre a importância dessa parábola. Alguns traziam até elementos alegóricos sobre essa parábola. Diversos dos pais da igreja alegorizavam, então cada elemento da parábola para eles tem um significado e assim por diante. Eu não tenho por objetivo trazer as explicações dos pais da igreja ou as demais explicações que as pessoas entendem, os demais teólogos entendem sobre esta parábola, mas fazer uma análise completa conforme entendemos que a lição propõe, a lição desse trimestre, de que é saber o que é o nosso próximo, quem é o nosso próximo, e se estamos fazendo a prática do amor ao próximo ou não. Este é o ponto fundamental. Mas, todavia, a parábola ela começa com um doutor da lei fazendo questões para o mestre, para Cristo. E Jesus respondendo essas questões. E então propondo certas parábolas. Ele fala que descia de Jerusalém para Jericó um homem. Então nós vemos aqui a importância geográfica. A geografia, Jerusalém era chamado lugar de paz, casa de paz, a cidade santa, a cidade de Davi. Na Bíblia, Jerusalém ela é citada mais do que 700 vezes. E em nenhum outro livro, como o Corão, Jerusalém não é citada, e portanto nós vemos a briga hoje dos árabes e judeus querendo a disputa por Jerusalém. Jericó, que ficava distante uns 24 quilômetros, ficou conhecida como a cidade da maldição, porque por causa da destruição e da promessa de reconstrução de quem fosse reconstruir Jericó seria maldito. Todavia, habitavam em Jericó os sacerdotes e os levitas. Então nós temos a figura dos sacerdotes e a figura dos levitas. Moravam em Jericó porque eles tinham atividades por turno no templo de Herodes. O templo era muito grande e os sacerdotes eram diversos. A população havia crescido, como também a tribo de Levi, as famílias de Arão havia crescido, as famílias, aliás, que compunham a classe sacerdotal da tribo de Levi. E havia mais de 12 mil sacerdotes neste período, cada um por seu turno. Quando chegava o turno de algum sacerdote, ele já estava há muito tempo sem conduzir a lei sacrificial no templo, então ele ficava muito feliz e muito alegre. Assim, quando nós vemos a questão do pai de João Batista, Zacarias. Flávio Joséfo disse que, pela ocasião da construção do templo
de Herodes, que era o Templo de Salomão, os romanos empregaram muitas atividades, foram muito tempo, talvez 38 anos mais ou menos, construindo o grandioso templo de Herodes. E Herodes havia empregado, segundo Joséfo, mais de 40 mil trabalhadores. E os trabalhadores trabalharam por todo esse tempo até o templo ficar pronto. Mas logo após a construção, o término da construção, eles foram despedidos porque não havia em Jerusalém tantos empregos e a economia de Jerusalém, por causa dos altos impostos de Roma, estava sendo saqueada. E os povos de Jerusalém viviam ali sobre a penumbra, viviam sem dinheiro para a educação, para a alimentação, para a saúde, as coisas básicas da vida que é necessário numa sociedade, eles não tinham. Então esses 40 mil foram empregar as demais classes de pessoas que estavam desempregadas. E alguns sugerem, alguns historiadores dizem que alguns foram para o roubo, foram para a marginalidade. E quem sabe que esses marginais atacaram este judeu e deixaram eles caído como o morto. Como eu disse a princípio da introdução, é uma parábola que diversas pessoas interpretam até os elementos, como por exemplo, Santo Agostinho dizia que o jumento que levava o samaritano caído é a figura do evangelista, que tem que carregar as pessoas para Cristo, e assim sucessivamente. O vinho significa o sangue de Cristo, o óleo significa o Espírito Santo, que tem símbolo como óleo, e diversas são as imaginações. A imaginação humana é fértil, o entendimento também. Mas não vamos ficar limitados somente no alegorismo, mas na continuidade. E no segundo ponto do primeiro tópico, pondo Jesus à prova ou tentando, os judeus diversas vezes foram pegos tentando achar algum erro em Jesus. Tem trecho da Bíblia que diz assim, buscando ocasião contra ele. Ocasião de quê? Ocasião de incriminá-lo, para levá-lo para a cruz, para a condenação. Ocasião de pegar ele em contradição com a própria lei. No caso da mulher adúltera de João 8, a lei de Moisés diz isso, mas tu que diz, querendo, buscava uma ocasião de condená-lo. E mais dessa vez o doutor da lei fez uma pergunta, que farei para herdar a vida eterna? E então Cristo começa a dispensar os seus comentários para o doutor da lei. No ponto 3 do primeiro tópico, Jesus devolve a pergunta, como lês? Quer dizer, Jesus, ele como mestre, como rabino, sabia fazer uso da parte pedagógica dos seus ensinos. Hoje em dia sabe-se que na pedagogia o ensino e a aprendizagem não processa somente o professor falando o tempo todo, como na educação tradicional o professor usava o quadro e falava o tempo todo, era o detentor do saber. Mas hoje em dia sabemos, através de grandes pesquisadores como de Vygotsky, que era um russo de descendência judaica, que dizia que a interação, as pessoas aprendem pela interação, os alunos conversando, fazendo tarefas, atividade, pesquisa entre si, aprendem. Então o interacionismo também é importante. O método de perguntas e respostas também pode acontecer no processo de ensino e aprendizagem. E Jesus utilizava-se de todos eles, inclusive neste caso do doutor da lei, fazendo uso do método de perguntas e respostas. E quando faziam perguntas para o mestre, ele não acostumava dar a elas pronta e acabado, mas levar as pessoas a imaginar e raciocinar, porque através da imaginação, do raciocínio, eles tomam uma decisão acertada. Então, o doutor da lei fez uma pergunta e Cristo não respondeu de pronto e de imediato. Não, ele levou a perguntar. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, como lês? Como lê a lei? Aí ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Ele diz, então faça isso. É isso aí. Então ele faz uma outra pergunta, mas quem é o meu próximo? E Jesus de novo não dá a pergunta pronta e acabada. Ele não diz, teu próximo é fulano, cicrano, beltrano. Não, mas ele conta a parábola que é conhecida como a parábola do samaritano. E no final ele devolve a pergunta, quem te parece o próximo? Aí ele, através do raciocínio, das análises, toma uma decisão. Então ele aprende ali
quem é o seu próximo. A aprendizagem ela se dá também pelo método de perguntas e respostas. Então aproveita que é o professor e a professora para dar esse link, para dizer para você, você pode dar uma aula muito bem estruturada, muito bem elaborada, muito bem pensada e com resultados positivos através de perguntas e respostas. Aproveite para usar as perguntas dos alunos para que eles possam ter uma aprendizagem. Aproveite as perguntas dele e expliquem e façam ele raciocinar e pensar e guardar. Dizia já o saudoso Rubem Alves, que foi um grande educador com mais de 180 obras publicadas aqui no Brasil. Ele dizia que quem dera que se voltássemos ao tempo de criança para fazer perguntas e mais perguntas, porque através dessas perguntas eles obtinham as respostas e iriam aprendendo. Mas fomos tolhidos à medida que fomos crescendo. As pessoas diziam, fica quieto, criança. Depois você pergunta, para de perguntar, e fomos sendo castrados no entendimento das perguntas, e hoje em dia os adultos dificilmente fazem pergunta. Mas se na sua classe, professor e professora, existem alunos que fazem perguntas constantes, aproveite-as, porque através das perguntas você pode elaborar sua aula, dar uma aula fenomenal, responder satisfatoriamente e levar eles à tomada de decisão e da aprendizagem. No quarto ponto do primeiro tópico, a questão principal. Qual que era a questão principal? Ele era um doutor da lei e ele citou de memória a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas é o primeiro grande mandamento. E é o próximo como a ti mesmo, é o segundo grande mandamento. Mas ele sabia isso de memória, mas a sua prática estava longe. Então demonstra que não basta somente conhecer a Bíblia, é necessário praticá-la. Não basta somente decorar a Bíblia, memorizá-la, é necessário a prática dela. E os doutores da lei precisavam ter esse entendimento não só no papel, mas também na praticidade da palavra. E esse doutor da lei estava na categoria de mestres. Os mestres de Israel não se misturavam com os demais gentios. Nós vemos que até na adoração eles ficavam distantes e eram diferenciados. E as pessoas viam isso e aceitavam isso, porque assim era a cultura judaica. Então eles não cultuavam com as demais pessoas, porque ele, na sua própria oração, ele dizia, não sou como os demais homens. Então ele se sentia numa categoria mais elevada. E o doutor da lei não se misturava com os gentios, porque os gentios eram pagãos. E ele era o doutor da lei, conhecia a lei e praticava segundo o seu pensamento. Mas aqui que ele está dando lições extraordinárias de aprendizagens da praticidade cristã para a nossa vida, e nós devemos aproveitar essas lições para ter o nosso cristianismo autêntico. Então nós temos a primeira questão ali, compaixão. Compaixão e caridade são intrínsecas, estão ineridas, estão inseridas, são relativas à fé cristã. Então se dissermos que temos uma fé e professamos o cristianismo, somos seguidores de Cristo, e não tivermos compaixão e nem a misericórdia, se nós não exercermos esta misericórdia, então não é verídica a nossa fé e nem o nosso cristianismo verídico. Então nós precisamos autenticá-lo através da compaixão e da misericórdia. Nós temos a figura aqui da compaixão que não teve compaixão nem misericórdia, o sacerdote. O sacerdote era escravo da lei, era doutor da lei. Ele está descendo de Jerusalém para Jericó e ver um samaritano caído. E ele não fez nada, passou de largo, como disse a palavra de Cristo. Então nós observamos que o sacerdote, ele era o mestre, era escravo da lei. E conforme Êxodo 23, eles tinham que exercer misericórdia, compaixão, cuidado, até mesmo para um animal. O animal, seja ele morto ou não, de qualquer forma eles deveriam ter esse cuidado, essa prática. Todavia, diante dele estava um homem, um samaritano, e ele nada fez. No segundo ponto do segundo tópico, nós temos o cuidado. Quem era o levita? O levita passou também, não teve este cuidado. O levita era alguém que exercia a autoridade, a interpretação ou até mesmo a adoração da lei.
Levi foi um dos filhos de Jacó. E os descendentes de Levi, as famílias, né, que compunham a tribo de Levi, a tribo inteira foi convocada para assistir no tabernáculo, para trabalhar no tabernáculo. Então essa tribo de Levi, com as diversas famílias que haviam, não tiveram terras, nem gado, não plantavam, não colhiam, mas viviam dos dízimos, das ofertas, daquilo que as demais tribos trariam para o tabernáculo. E eles estariam inteiramente ligados ao tabernáculo, dividido por famílias. Cada família tinha uma atividade. A família de Coré era a família de guarda. Deveriam guardar em turnos com seus filhos em volta do tabernáculo e o arraial. A família de Gerson, a família de Merari, cada um os carregavam e montavam e desmontavam. Outra família lavavam as cortinas, manter o ambiente limpo. Outra família cortar a lenha. A família de Asaf, a família de músicos. A família de Arão, a família de sacerdote, e assim sucessivamente. Cada família tinha suas atividades. E o levita, que representava esta classe inteira, ele passa também, era alguém que assistia no templo, ele copiava as leis ou puxava o louvor e a adoração congregacional com Israel, e ele passou de largo. Tinha as suas atividades de louvar e adorar a Deus, mas nas suas atitudes eles não louvavam nem adoravam. Parece-me que tanto o sacerdote quanto o levita deixaram no templo a lei, mas não carregavam em si a praticidade da lei. Lá eles pregavam sobre o amor, até mesmo a compaixão, conforme a lei, mas não exerciam na sua vida prática. Então eles deixavam praticamente no templo o que era para ser carregado no coração. Aí no terceiro tópico nós temos a caridade. O que é caridade? Traduzida às vezes com amor, né? A compaixão para com o próximo, sentir o que o outro está sentindo. Era uma característica intrínseca de Cristo, sentir a dor do outro, sentir a dor do próximo. Então não basta, segundo as informações da parábola, simplesmente conhecer sobre a caridade, falar sobre a caridade, verbalizar sobre a caridade, mas praticar a caridade. E tanto na lei quanto no Novo Testamento agora, a lei dizia exatamente isso, o cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva. Então, aqueles que tinham terra, deixar os cantos das lavouras sem colher, que este seria o do pobre, da viúva, do necessitado. E se no momento da colheita algum grão, algum cacho, algo caísse no chão, deixaria para essas pessoas. Esse era o cuidado que o Senhor Deus tinha para com o pobre e com o necessitado. E nós vemos aqui, Tiago diz que a religião pura e verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas, do necessitado de uma forma geral. E aqui nós vemos a figura tanto do levita quanto do sacerdote, apenas a religiosidade. As pessoas olhavam para eles e viam que eles eram cheios de leis, conheciam as leis, proferiam as leis, mas na prática, principalmente no oculto, eles passavam de largo. E um detalhe interessante que nós precisamos observar sobre a compaixão e a misericórdia é que Sodoma e Gomorra foram destruídas. O segundo motivo foi exatamente por isso, por falta de compaixão e por falta de misericórdia. E é bom que se diga que não foi somente Sodoma e Gomorra, mas existiam 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim e Zoar. Então, como Ló foi para Zoar, as 4 cidades pegaram fogo: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim pegaram fogo. E quais os motivos? Ezequiel está escrito que um dos motivos, além da prática da homossexualidade, além de transtornar o que era natural, a forma natural da natureza que Deus criou, eles perverteram isso. Também o segundo motivo pelo fogo, pela destruição, foi a falta de cuidado com o pobre, com o órfão, com a viúva e com o necessitado. Então é sério a questão de amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos a figura do samaritano, que era uma raça misturada. Por que é que os judeus não se comunicavam? Nós vemos a mulher samaritana, São João 4, Cristo conversando com ela, e o assombro dos discípulos, porque ele estava conversando com uma samaritana. Mas qual o motivo desta raiva, desse ódio, dessa separação? Nós vemos em Reis que quando a Síria deu sobre o reino do norte, ela levou em 722 a.C., para o cativeiro do reino do norte, e deixou ali, que era o costume dos reis deixar os velhos, os aleijados,
nas terras e levar as pessoas que tinham forças, idades e condições para o trabalho escravo. E assim foi com Israel. Mas ele trouxe outros povos para morar na terra que estava sendo desabitada. Trouxe o pessoal de Sepharvaim, trouxe pessoas de Cuxi, os Cuxitas, trouxe de Babel, alguns babilônicos, trouxe da Caldeia, trouxe de Ava e uma série de outras raças e nações que se misturaram ali com os que ficaram em Samaria. Então o reino do norte é a capital em Samaria. Essas pessoas vieram e começaram a casar-se entre si e houve essa mistura de raças gerando os samaritanos. Quando os judeus voltaram do cativeiro, em Samaria já havia essa quantidade de pessoas misturadas com cuxitas, com avitas, sefarvaimitas, os babilônicos, os caldeus e outros, né? E os judeus então não tiveram condições de viver em comunhão com essas pessoas, mas queriam suas terras, queriam expulsá-las, e ali criou uma inimizade. Nós vemos também um outro fator em São João 4 da mulher samaritana, é que quando Moisés, em Deuteronômio 28, ele vai proferir as bênçãos decorrentes da obediência e do cumprimento das leis do Senhor, ele sobe no Monte Gerizim, para dizer das bênçãos: bem-aventurado, bendito serás ao entrar, bendito serás ao saíres, bendito o fruto do seu ventre, bendito o animal, a tua terra azeitona, os inimigos fugirão, se eles cumprissem a lei. Então o Monte Gerizim ficou conhecido como o Monte da Bênção. E Moisés então sobe no Monte Ebal, que era entre um vale, o povo estava no vale, então ele desce do Monte Ebal e vai do Monte Gerizim e vai para o Monte Ebal, para ferir as maldições. As maldições seriam aquilo que eles descumprissem. Se descumprisse a lei, viriam as maldições, não haveria chuva, o gado morreria, a azeitona, a cevada não vingaria, os inimigos, um inimigo, uma folha seca, ponharia um punhado de israelitas para correr, se eles não obedecessem às leis do Senhor. Então o Monte Ebal ficou conhecido como o Monte da Maldição. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles começaram a empurrar esses samaritanos, essa mistura de raças que o rei da Síria havia colocado ali, para o próximo do Monte Ebal. E depois que eles ficaram vivendo na redondeza do vale do Monte Ebal, os judeus viviam sobre o Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Então começaram a jogar na cara dos samaritanos, dizendo: vocês vivem em lugar de maldição. O Monte Ebal é lugar de maldição. O vosso templo está no monte que é amaldiçoado. E a mulher tinha essa dúvida, ela estava inculcada com isto e pergunta para Jesus: aonde que se deve adorar? É aqui no Monte Gerizim, como se ela estivesse dizendo: é no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, ou no Monte Ebal que temos o templo, o Monte da Maldição? E Jesus então esclarece para a mulher que não é geograficamente o local a importância que se deve adorar, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No segundo ponto do terceiro tópico, ajudar o próximo não salva. Então não significa que as boas obras é que salvam, senão assim diversas pessoas que hoje fazem caridade, às vezes até mais que os cristãos, né? Os espíritas, eles saem para fazer caridade, saem de rua em rua, eles distribuem cobertores na época de frio, fazem os sopões pela cidade para as pessoas tomarem a sopa, ter um pouco de abrigo, um pouco de paz, levam palavras, mas isso não é obras salvíficas. As obras são para os salvos. Quem já é salvo através da fé, através da remissão de Cristo, através do perdão do pecado, deve praticar as boas obras. É isso que Tiago está dizendo, que a fé sem obras ela é morta. Quer dizer, eu digo que sou salvo, mas não pratico. Então qual que é a situação? Então a fé sem obra, a fé salvífica, ela produz obras salvíficas. Quer dizer, uma pessoa que é verdadeiramente salva, que entende os propósitos de Deus, ele vai preocupar-se com o segundo mandamento, que era amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus está deixando claro exatamente isso para o doutor da lei. Ele pergunta como que ele faz para herdar a vida eterna. E Cristo está explicando. Devolve a pergunta e ele acaba dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: não faze isso. Mas ele tinha uma dúvida sobre o seu próximo. Quem que é o meu próximo? Como que eu vou praticar amar o próximo como a mim mesmo? Cadê o meu próximo? Quem é o meu próximo? A Bíblia não diz que é fulano, ciclano, beltrano. É diretamente, mas diz indiretamente. A religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas. É se preocupar-se com o nosso semelhante. É amar o próximo, olhar para a pessoa e aquilo que temos, repartir com ele, ou dividir aquilo que temos.
caminhar uma milha com ele. Então, é que isso que é a realidade do Evangelho, mas não praticar boas obras para ser salvo. Tem pessoas praticando boas obras buscando a salvação, mas nós devemos praticar as boas obras porque já somos salvos e entendemos o amor de Cristo por todos. Terceiro ponto do terceiro tópico, a medida do amor para com o necessitado. Observe que o samaritano, ele privou-se de ir andando sobre o seu próprio animal, seu próprio jumento, mas colocou o samaritano que estava pior do que ele. E o animal, que era dele, propriedade dele, carregou o suposto inimigos, que samaritanos e judeus não se comunicavam. Então, qual que é a medida do amor? É você tirar o seu abrigo e dar para alguém. Qual que é a medida do amor? O que nós podemos fazer para mostrar amor para o nosso próximo? Será que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Às vezes nós vamos comprar algo, fazer um crédito e falamos tanto bem de nós mesmos. Não, eu pago em dia, você pode ligar para fulano, para cicrano, para beltrano. E às vezes deixamos até combinado, se tocar o telefone aí, diga a meu respeito palavras positivas para que a gente consiga um crédito. Mas para o nosso próximo nós não fazemos isso. Às vezes com o nosso próximo nós degrademos eles. Às vezes o nosso próximo nós difamamos, caluniamos, falamos mal. E na presença dele mostramos uma hipocrisia, dizemos que o amamos, que o gostamos, isso é uma hipocrisia. Então qual que é a medida do amor? É caminhar com o próximo. Aquilo que Cristo fez, tirar de si próprio para prover alimento, saúde, vida para as pessoas que estão necessitadas, que a Bíblia chama de miseráveis. Quarto ponto, sendo próximo, como que eu consigo ser próximo? Às vezes o nosso próximo não é aquele que mora parede e meia com a gente. Às vezes estamos próximos fisicamente, mas nas emoções, na fraternidade, no cuidado, estamos muito distantes, então não é o nosso próximo. E às vezes as pessoas estão distantes geograficamente, mas estão sempre no nosso coração, estão sempre comunicando, estão sempre preocupados com a necessidade dele e fazendo algo em prol para que ele seja aliviado nas suas dores, sejam elas físicas, morais, espirituais. Nós precisamos fazer essas atitudes. Então, sendo próximo, como que nós podemos ser próximo? Podemos ser próximo, ter espírito visando o interesse de outros, sempre visar o interesse de outros. Como uma mãe, a mãe sempre ela vai guardar um pedaço de doce para o seu filho, sempre vai esperar ele com alguma coisa, ou divide, ou se priva de uma série de coisas para que o seu filho possa desfrutá-la. Então, visando o interesse do outro, ter o espírito para que o interesse do próximo seja elevado, seja corroborado com as nossas ações. Um grande estudioso disse assim, que o nosso próximo é aquele pelo qual nós podemos dividir o cordeiro, fazendo uso de Êxodo 14, que dizia assim que na ocasião da época da Páscoa, cada família devia matar um cordeiro e comer o cordeiro. Mas se a família fosse pequena, ajuntava uma outra família pequena para junto comer todo o cordeiro. Então, quem é o nosso próximo? Como fazer para ser um bom próximo? É dividir o cordeiro com aquele que precisa. Quem está precisando? Quem está precisando de atitudes? Quem está precisando de ajuda física, ajuda material, ajuda financeira, ajuda emocional? Nós devemos olhar isso e condicionar para ser um bom próximo desta pessoa, porque a atitude parte de nós. Portanto, meu professor e minha professora, e Cristo volta a sua atenção para o doutor da lei e mostra que o sacerdote, que era da mesma raça dele, judeu, e ainda o pastor dele, e ainda que conhecia as leis, passou de largo. O levita, da mesma forma, passou de largo. O samaritano, que era considerado inimigo por infringir nas leis, tomar as terras e etc. e tal, foi o que usou de benevolência, sarou ele com as feridas, usando óleo e o vinho, colocou no seu animal e ainda pagou a hospedagem. E ele devolve a pergunta para o doutor da lei, fazendo ele raciocinar, fazendo ele pensar, para dizer quem que era o próximo dele. E eles eram tão incomunicável com o samaritano que ele nem ousou falar o nome samaritano, mas disse aquele que usou de benevolência. Então ele precisava ser curado deste ressentimento com o samaritano. E a palavra chegou em boa hora para que ele pudesse ter entendimento do que é ser próximo, do que era o amor, do que é o perdão.
Ele precisava de uma cura interior, acabar com essa mágoa, esse ódio dos demais samaritanos. Então a religião verdadeira é aquela que nós fazemos o bem para o próximo. Claro que Cristo ele não condenou todos os sacerdotes. Havia sacerdotes que faziam bem. Agora, alguns impediram até de Cristo entrar no seu território. Cristo, quando ele usa a figura do levita, ele não condenou todos os levitas. Nós temos a figura do levita em Atos, chamado de Vento da Consolação, que era um levita que vendeu as suas terras para doar para a igreja distribuir entre os pobres e os necessitados. Então não era todo, mas todos aqueles que tinham essa prática precisavam dessa repreensão e dessa reflexão para poder praticar aquilo que realmente a Bíblia e a lei está ordenando, amar o próximo como a ti mesmo e nós praticar uma verdadeira religião, porque hoje em dia, olhando a grosso modo, as religiões elas têm se enriquecido e têm se esquecido do pobre. Então isso não é cristandade, não é ser cristão, mas é uma religiosidade. Então as pessoas hoje, a maioria das igrejas, e por que não dizer da nossa própria igreja, elas de diversas formas, de uma ou de outra forma, têm se mostrado a religiosidade. E não é essa falsa religiosidade que Cristo está clamando aqui. Muitas igrejas estão investindo milhões e milhões em construções, em matéria, em concreto, em coisas materiais, compram terreno, compram fazendas, compram prédio, edificam prédio, compram automóveis, gastam milhões em viagens e tem um orçamento mensal, anuário de milhões de reais. Mas dentro dessas próprias igrejas há pessoas precisando de um sacolão, há pessoas precisando de uma casa, há pessoas precisando de remédio. E às vezes nossas igrejas, nós mesmos não olhamos para essas pessoas. Então essa é uma falsa religiosidade. Nós devemos sair dessa falsa religiosidade e atender os pobres necessitados como Cristo atendeu. Ele proveu para todos. Por isso que ele não nasce no berço de ouro para não ficar separado. Por isso que ele está entre os pobres, os párias da sociedade. Ele está aconselhando. Porque pessoas precisavam de um conselho. Ele está sorrindo, pessoas precisam de um sorriso. Ele está abraçando, está tocando, pessoas precisam de um toque. Ele atendia a todos os necessitados, sejam ricos, sejam pobres, sejam altos, sejam baixos, sejam homens, sejam mulheres, sejam crianças. Cristo está atendendo a todos, está curando todas as pessoas das doenças físicas, sejam o mudo, seja o cego, seja o aleijado, seja o leproso, o morto ele ressuscita. Então ele faz de tudo que ele pôde para atender o seu próximo e ser um bom próximo. Então ele é o nosso maior exemplo. Então na igreja hoje, o que nós devemos olhar? Para os irmãos, para os necessitados, para os pobres. A instituição dos diáconos foi exatamente para isso, para atender aos pobres, aos necessitados, aos párias, aos carentes. E os diáconos tinham essa missão de trazer o relatório de quem precisava de um sacolão, de uma ajuda, de uma oferta, de um remédio, de uma roupa, para que a igreja pudesse consolidar entre si e levar ajuda ao que estava precisando. E a igreja cresceu com isso durante 3 séculos sem construir nada, simplesmente atendendo a necessidade das pessoas. Porque a construção, os políticos também fazem, deixam concreto, deixam monumento, deixam seus nomes e são elogiados. Mas nós precisamos fazer coisas que fiquem registradas na memória também de Deus. Não só isso, não estou dizendo que a igreja não deve fazer uso, fruto dessas coisas, dessas atividades, mas não só isso. Isso também não é a essência da igreja, mas cuidar de todos para todos, porque Cristo ele é de todos. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você, professor e professora, possa ter uma aula abençoada.